Olá, vamos fazer o exercício 23. Então, o problema 23, ele pergunta qual a razão, né, entre B1, que seria o campo gerado pela corrente no ponto P, e com o campo B2, que no caso seria o campo gerado, né, pela corrente também no ponto P, correto? Para calcular esses campos, a gente teria de usar essa fórmula, né? A gente vai fazer uso delas. Mas antes de calcular o B1, quero chamar a atenção para o seguinte fato. Só vai ter corrente para os fios, né, no ponto P, que forem perpendiculares à reta que contém o ponto P. Tá? Nesse caso, por exemplo, que você passa aqui uma reta pelo ponto P, né, e o fio que é perpendicular a esta reta, no caso seria o LN. Tá? No caso, para este fio MN, você observa que se a gente prolongar, né, e passar uma reta, tanto o ponto quanto o segmento MN estão contidos nesta mesma reta, né? Quer dizer que você não tem uma relação aí de perpendicular. Então, o fio MN, né, a corrente, quando passar pelo fio MN, não gera um campo em P. Tá? No caso, geraria caso tivesse outro ponto aqui, né? Os pontos aí laterais, aí você formaria. Né? Usando a regra da mão direita, você consegue ver facilmente isso aí. Tá ok? Então, você tem aí o fio LM, passa uma corrente com intensidade de isão-bola e ele pede para a gente calcular o campo no ponto P. Né? Então vamos lá. B1 é igual a constante vezes a corrente dividido por 2π vezes D, que seria Pn. Tá? Apesar de não ser um valor numérico, a distância, né, entre um nó aqui, a corrente, né, esse ponto, né, o vértice do fio, seria PM, tá? Um valor genérico. E daí você tem B2, que é igual. Só que o B2, eu quero também chamar a atenção para um fato, tá? O que vale, o que eu falei aqui para o fio, né, que tem um prolongamento que coincide com o ponto P, vale também para a situação 2, né? Ou seja, nessa direção você não tem como gerar campo, na direção vertical, né? No ponto P. Tá? Se você quiser decorar da seguinte forma, você só gera campo, né? O fio só gera campo em pontos que estão em sua lateral, tá ok? É isso, tá? Então você decora assim, fica mais fácil. Logo você não tem como formar um campo neste ponto pensando no fio MN, beleza? Igual na situação 1. Só que aqui tem um problema. Qual o problema, né? Quando a corrente chegar ao nó, a gente sabe que, pela lei de Kirchhoff, ela vai separar, né? E a soma dessas correntes tem que ser igual à corrente que entrou, tá? Por isso que eu já coloquei aqui, se aqui é isão bola sobre 2, então aqui tem que ser isão bola sobre 2. Por quê? Porque quando a gente soma as correntes que estão saindo pelo nó, tem que ser igual à corrente que entrou por esse nó, tá ok? Só que aqui, cara, a gente tem que pensar numa superposição de efeitos, né? Porque quando a corrente ela entra no nó, você vai ter um instante anterior em que ela ainda não separou, tá? Em que ela ainda não gerou essas duas correntes aqui. E aí a gente tem que calcular um campo para esta situação anterior, né? Então, calculando este campo, a gente tem, aplicando a fórmula, vezes a corrente, né? Então, no caso, essa corrente entrou no nó, mas estamos pensando numa situação anterior à separação. Então, ela ainda vale este valor sobre 2π PM, né? A distância é a mesma, tá aí. Mas, só que você tem uma situação posterior, né? Você tem uma situação posterior, que seria a situação de separação, tá ok? Então, a gente tem que considerar uma situação anterior, ou seja, a corrente entrou no nó, mas ainda não separou, portanto ela tem essa intensidade isão-bola. Aplicando a fórmula, né, ela vai gerar um campo com esta intensidade no ponto P, e você tem uma situação posterior em que há separação e a corrente que vai para a direção, para o sentido, né,
de O também gera. Por que para o sentido de O? Né? Porque esse fio ele está na mesma direção, né, do LM, tá certo? Ou seja, a gente tem um ponto que está na lateral também de MO. Vale aquela regrinha que eu disse. O que acontece? Esta corrente aqui, ela também gera, nesse instante posterior, um campo em P. Então a gente tem que sobrepor esses efeitos, né, anterior e posterior, para calcular o campo total que é gerado pela corrente no nó. Ok? Então vamos lá, né? Calculando isso, aplicando a fórmula novamente. Veja que a corrente que vai para o sentido de O, né, vale I sobre 2, correto? Aqui vai ficar, peraí, fica 2π. Aqui vai ficar o 2, tá? Que eu não coloquei, né? É isso aqui, de modo que a gente tem, estou somando, tá? Ó, para somar essa parada, a gente tem que, esse cara aqui, ó, é igual a este cara aqui, ó. Correto? Tirando a evidência, este termo, estou tirando a evidência, vai ficar 1 dessa corrente e meio desta corrente, que vai dar 3/2. Correto? Sobre 2π PM. Tá aí. Então a intensidade do campo B2 no ponto P, gerada por essa superposição de efeitos, né, de correntes antes da separação, depois da separação, vale isso aqui em B2. Tá? Beleza, só que ele quer a razão de B1 sobre B2. Né? O que eu vou fazer? Vou vir para cá, né, dividindo membro a membro 1. A equação 1. Né? Eu não coloquei aqui, eu vou pôr. Equação 1, aqui equação 2, tá? Expressão 2. Dividindo 1. Expressão 1 pela expressão 2, a gente tem, né, vem que B1 sobre B2 é igual, isso aqui, ó, é B1, hein? O segundo membro, certo? Estou dividindo membro a membro. Dividido agora por B2, né? Pelo segundo membro de B2 seria 3/2 sobre 2π PM. Se você for ver, ó, essa expressão ela é igual a esta. A gente consegue cortar. Ficando B1 sobre B2, que é igual a 2/3. Né? Porque eu passei o 2 jogando visão de fração, eu passei o 2 para o numerador lá em cima. Ok? Então é isso. Tá um problema bastante interessante, né? Porque a gente tem que pensar nessa superposição dos efeitos de separação das correntes no nó. É o que torna o problema bem interessante. Espero que você tenha entendido. Obrigado, bons estudos.